E sim, no domingo, aleluia, ao terceiro dia, aleluia, a morte não pôde segurá-lo, o inimigo não pôde detê-lo, o inferno não pôde segurá-lo, porque ele, aleluia, ressuscitou. E o Senhor Jesus ressuscitou, verdadeiramente ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e ele reina, ele governa, ele tem o controle sobre a sua vida, ele quer te abençoar, ele quer restaurar a sua vida, e ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Ele diz: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Nós servimos a um Deus que é poderoso, nós servimos a um Deus que nos ama, nós servimos a um Deus que ele não está mais morto, ele ressuscitou, e junto na sua glória, ele quer que você tenha uma vida abençoada na presença dele, aleluia, em nome de Jesus. Oh, glórias, temos um Deus maravilhoso, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao único que é digno na igreja do Senhor a receber palmas, é o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, nós queremos te glorificar pela tua palavra, queremos te louvar, Senhor Deus, que podemos lembrar desse dia, Senhor Deus, em que tu venceste a morte. Senhor, nós cremos num Deus vivo, Senhor Deus, não um Deus, Senhor Deus, que é servido pelos ídolos, não um Deus, Senhor Deus, que é carregado sobre os ombros, não um Deus, Senhor Deus, que é feito de madeira, feito de metal, feito de estátua, não. O Senhor vive, reina, o Senhor ressuscitou, e hoje podemos festejar esse dia maravilhoso para o louvor da tua glória. Vem Espírito Santo, Senhor Deus, vem direcionando essa palavra. Tu conheces cada necessidade, tu conheces cada angústia, cada medo. Tu conheces, Senhor Deus, cada afronta do inferno contra a vida dos teus filhos. Mas tu disseste que tu vieste para dar vida, e vida em abundância. E Pai, eu proclamo essa vida reivindicando o sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. E na autoridade da palavra de Deus, todo demônio enviado, todo espírito de afronta, todo medo, toda acusação, saia desse lugar em nome de Jesus. Senhor Deus, teus filhos têm o direito de receber a palavra, Pai. Vem tirando todo empecilho, Pai, tudo que nos impede, Pai. Perdoa todo pecado, Senhor, a começar em mim, tudo que fizemos, toda afronta, todo orgulho. Toda vez que esquecemos que é só tua graça, é só o teu amor, é só a tua misericórdia na cruz do Calvário, Senhor Deus, que nos capacita a entrarmos na tua glória. E já almejamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode se assentar, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Como é maravilhosa a história da Páscoa. Como é maravilhosa nós termos uma história. Não sei se você gosta de histórias de heróis que sempre acabam com final feliz, mas nós temos um herói que é verdadeiro. E a Bíblia relata de que lá na cruz, ele orando de Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Existe muita coisa que nós fazemos e que nós falamos que nós não sabemos o que estamos fazendo. A Bíblia relata em Números 14, versículo 2: todos os israelitas murmuraram contra Moisés. Números 12, 1: Miriam e Arão começaram a murmurar sobre Moisés. Eu quero dizer para você que existem dois países campeões em murmurar. Você sabe quais são? Alemanha e Brasil. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala: estou nessa. Alemanha e Brasil. E eu acho maravilhoso que Deus, Ele nos ama, e independente disso, e eu não sabe que você sabe quantos sinônimos existem da palavra murmurar. Eu pedi sinônimos para o computador, ele falou: quantos que é? 100, 200? Eu falei: tanto assim? Ele falou: tem. Em português tem até mais do que isso. Então deixa eu ler algumas palavras para você, como é difundido no Brasil: murmurar, reclamar, se queixar, lamentar, resmungar, protestar, alfinetar, ralhar, bronquear, indignar-se, bufar, grunhir, irritar-se, lamuriar, atacar, choramingar, insultar, blasfemar, carraspear, resmungir, emburrar, mocorrer, fustigar, disseminar inquietação, zangar-se, galhofar, rebolar os olhos, soltar farpas, carpir, arrisco, suspirar pesadamente, dizer lamúrias, assoprar mágoas, recalcar indignação.
E interessante é que ele vai adiante, ele diz assim: resguardar agressivamente, planger, cutucar nervos, sussurrar desgostos, bufar insatisfação, espinhar, protestar amargo, grunhir, vociferar, vexar, menosprezar, desdenhar, retrogradar, argumentar persistentemente, negativamente, recorrer lamuriosamente, amuar, implicar, desagradar-se, entediar-se verbalmente, tagarelar, irritação, intimar, frustração, urubuzar, essa eu não conhecia, ressaltar, inconformismo, dissertar negativamente, fragmentar, atormentar com palavras, dobrar resistência com lamúria, alardear, espicaçar, espalhar contrariedade, inferir injustiças, apontar falhas, insistir em deboche, impelir com indignação, argumentar contrariedades, revoltar-se verbalmente, atribuir-se negativamente, ancorar reclamações, impor queixas, demandar reparações, enumerar dissensão, lamentar-se taciturno, fustigar falhas, contestar negativamente, rebater azedo, magoar verbalmente, sucumbir à voz, puxar assuntos negativos, elevar a crítica, denunciar falhas, priorizar discordâncias, calar em murmúrio latente, inquietação verbal, apontar com bravata, desaguar mau humor, deixar escapar mágoa, prevalecer com voz de amargura, etc. Isso foram 100. Tem mais 100 aqui se você quiser. Pelo jeito nós somos campeões em permitir que a nossa língua seja usada pelo inimigo. E muitas vezes nós não percebemos. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Nós temos o poder na língua da vida. Tanto é que você teve vida eterna através da língua. Você confessou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Não com o cotovelo, não com os ombros, não com o nariz, mas com a sua língua. Você convidou Jesus para entrar na sua vida com a língua. E o maior desafio da tua vida foi também através da língua. Quando você naquele altar falou sim, uma palavra. E você até hoje está preso nesse amor, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia relata aquele que é o noivo da igreja, nós temos esse relacionamento, e Ele é o Deus que quer mudar a nossa história. Mas muitas vezes não percebemos, a língua precisa ir para a cruz. A língua precisa ir para a cruz. Olha para o seu irmão bem fundo nos olhos dele assim. Fala para ele assim, ele está falando agora de mim. Ele está falando de mim. Muitas vezes nós não percebemos quando Deus começa a operar. A Bíblia fala que Moisés, ele estava conduzindo o povo conforme a ordenança de Deus. Moisés era um servo de Deus, era falho, era uma pessoa como todos nós, mas foi alguém escolhido por Deus. E nós muitas vezes não percebemos como críticas são oriundas do inferno, como acusações têm a ver com o acusador, e toda vez que nós expressamos negativamente sobre uma autoridade, independente se ela é do mundo, se ela é da igreja, se ela é da escola. A Bíblia diz que toda autoridade emana de Deus. Toda autoridade vem de Deus. E quando nós nos rebelamos contra a autoridade, quando nós falamos mal de alguém que foi criado por Deus, porque aquele irmão que você critica não foi você que criou, não foi você que o formou, não foi você que o preparou antes do ventre da mãe, não foi você que teve um processo de preparação e de profecia sobre a vida dele, e todo aquele que é criado por Deus, e só Ele tem autoridade para desabonar a conduta daquele que Ele criou. Ah, irmão, muitas vezes nós não percebemos, mas pegue uma vez uma mãe, e na frente da mãe faça algo para o pirralho, independente do que ele fez. Chega assim, fala uma coisa para ele, ou finge que se deu um beliscão no menino. Irmão, pode fazer o testamento, tua vida acabou. Tua vida acabou. Eu vejo muita gente casa depois de uma idade, às vezes casa com uma pessoa que é viúva, mas que tem um filho, ou que é separado. Aí ele fala assim, tem um filho, mas ela me ama. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Sangue é mais grosso do que água. Filho fala mais forte que o cônjuge. Com o tempo ela vai ficar do meu lado. Nunca. Quando você tem um filho, quando você é casado, até que a morte o separa, filha fica. Fica depois da morte ainda. Irmão, não lembra como tua esposa fala da sogra até hoje? Filha não morre. Sogra não morre. E a
o latente de um relacionamento vivo é que quando você gera, você defende. Quando você gera, você luta. Deus, Ele gerou o ser humano e Ele luta pelo ser humano. E Ele não admite que você fale mal de um filho que Ele criou. Mas nós muitas vezes não percebemos o quanto entristecemos o Espírito Santo quando desabuchamos, quando falamos mal. A Bíblia nos relata de que existem muitas situações em que nós, como seres humanos, somos afrontados pelo inferno. O que faz a gente falar mal? O que faz a gente falar mal? Em questões de trabalho, insatisfação com o trabalho, preocupação financeira, insegurança financeira, o clima não está bom, fome ou sede, fadiga, problemas técnicos, por exemplo, alguma coisa quebrou, tempo de espera, fila, salário inadequado, governo, mau serviço, muito trânsito, falta de sucesso na vida, disputa sobre propriedade, desordem em casa, doença, desconforto físico, obrigações contínuas, entregas atrasadas, más condições de vida, ruído no ambiente, sobrecarga de responsabilidade, falta de tempo livre. Reclamações emocionais, frustração, falta de reconhecimento, ciúme ou inveja, mal entendido nos relacionamentos, expectativa muito alta dos outros, comportamento hostil dos outros, sentimento de injustiça, solidão, falta de apreço, sentimentos feridos, conflitos na família, experiências negativas do passado, falta de confiança, necessidades não atendidas, ambiente supercrítico, rejeição, comparação com outros, pressão das normas sociais, sem suporte dos outros, sentimento de impotência, orgulho ferido, razões espirituais para nos irritarmos, dúvidas sobre o plano de Deus, sensação de distância de Deus, tentação de pecar, falta de compreensão dos caminhos de Deus, falta de fé, tentações de influências negativas, falsas expectativas sobre Deus, falso ambiente, amigos, insatisfação com a comunidade, falta de gratidão, ignorar a graça de Deus, não ler a palavra, esquecimento das bênçãos de Deus, medo do futuro, fracasso da própria vocação, sentimento de culpa, preocupação de não fazer o suficiente, sentimento de injustiça na sua vida, inquietação espiritual, falta de confiança na oração, sentir-se abandonado por Deus, desejo de ter mais controle sobre a sua vida. Motivos pessoais e sociais. Incerteza, perfeccionismo, medo de crítica, falta de autoconfiança, insatisfação com a aparência, estresse do mundo do trabalho, não dormir o suficiente, sobrecarga com os cuidados da família, com as crianças, pressão para ter um bom desempenho na escola ou universidade, falta de propósito na vida, autoimagem negativa, consumo excessivo da mídia, pressão cultural, raiva por notícias, medo do fracasso, atividade de lazer desequilibrada, concorrências excessivas, isolamento através da rede social, obrigações onerosas, sentimento de inutilidade. Assuntos diversos. Comunicação deficiente, desconsideração pelas necessidades, ignorância dos problemas, ambição excessiva, comparar-se com o sucesso dos outros, frustração por pequenas coisas, estresse social, medo de mudança, rotina e tédio, sentir-se ignorado, problemas ambientais, decisões políticas, desafios globais, sensação de perda de controle, impaciência, memória ruim, sobrecarga pela técnica, falta de apoio, somente o mau humor de sempre. Isso são algumas coisas. E isso não acontece uma vez na vida. Você não fala uma palavra errada uma vez a cada mês. Nós somos atordoados. E quando nós vamos para Tiago capítulo 3, ele fala: nenhum de nós tem controle sobre a língua. O ser humano sobre todos os seres tem autoridade e domínio, mas ninguém tem domínio sobre a sua língua. E isso não é uma coisa uma vez por mês, isso não é uma coisa uma vez por ano, não é uma coisa uma vez por mês, uma vez por dia, é continuamente. Se o Senhor Jesus fosse morrer cada vez que nós pecássemos com a língua, ele não morreria todo ano, não todo mês, não todo dia, ele morreria toda hora.
Porque nós não percebemos quantas vezes nós abrimos a boca para desabonar a autoridade de Deus nas nossas vidas. São coisas simples. Estava há pouco no banheiro, alguém ficou chateado porque mudaram o sistema de toalhinha e alguém falou para ele só usar uma toalhinha de papel. Viu outro no trânsito porque aconteceu uma coisa, já gritou outro, porque o filho da outra machucou o filho dela. Às vezes, quando você olha, é um cliente que atrasa, é uma encomenda que não veio, é o metrô que atrasa, é uma pessoa do trânsito que fala mal, é o imposto de renda que não tem, é o nosso cafauere que não liga, é o visto que não sai, é o cunhado que não liga, é o marido que não lembra, é o pastor que não visita, é o filho que não se importa. Nós não percebemos o quanto tudo isso você pode falar, mas você fala para Deus, você fala para o Senhor, você fala no secreto, você fala na oração, você fala no palanque vertical da cruz. Você fala isso para Deus. O salmista, ele falava tudo para Deus. Quanto tempo, Senhor Deus, tenho que sofrer? Quanto tempo me perseguirão os meus inimigos? Estou isolado, ninguém pensa em mim. Querem me todo dia matar. Estou aqui sendo vítima de morte, não tenho para onde correr. Até o melhor amigo me trai, ninguém está ao meu lado. O salmista era cheio dessas palavras. Mas essas palavras dirigidas para Deus, essas palavras no momento da oração, essas palavras no momento em que de joelho você está clamando a Deus por força, você está intercedendo pela sua família. Deus, quando Ele começa a ministrar nas nossas vidas, de alguma maneira nós pessoas, por variedades de razões diversas, reclamamos, resmungamos. Muitas vezes são pequenas frustrações, mas podem ter raízes profundas. Às vezes falta de exemplo, às vezes são palavras principalmente oriundas do inferno, algumas palavras pejorativas que você muito ouve. O poder destrutivo da língua, a murmuração de Israel no deserto, simboliza as palavras que roubam o nosso chamado. Eu já estou numa idade jovem, em que eu vejo muitos amigos meus sofrerem consequências da sua língua que não foi para a cruz. Tem um ditado que diz: quem fala o que quer, e a resposta na verdade é: tem consequências que não quer. Não é só ouve o que não quer. Nós não percebemos que a grande maioria dos infortúnios da nossa vida foi porque saíram palavras oriundas do inferno da nossa boca. Foi porque vieram pensamentos que não são das trevas. Foi porque estávamos com a espada no jardim. Pedro estava com a espada no jardim. No jardim não tem espada, irmão, mas nós levamos a espada. Nós não percebemos, nós fomos tão feridos que estamos preparados. Somos expert em mecanismo de defesa. Independente quem te pergunta alguma coisa, você sempre tem uma resposta. Por que a gente tem tanta dificuldade de dizer: é verdade, eu falhei, eu sinto muito? Não, nós temos tanta desculpa, irmão, do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã que atrasou por causa disso, aquilo. Já notou com que rapidez? Com que rapidez a gente responde coisa? Depois se pensa: por que eu falei aquilo? O poder destrutivo da língua. O povo de Israel, eles tinham tudo para ser a nação mais abençoada naquela época já. Deus havia preparado, havia tirado eles do cativeiro. Eles viram milagres como nenhum ser humano na terra viu. Milagres do povo do Egito ser destruído, milagres do exército, milagres deles verem as pragas, milagres deles atravessarem o mar, milagres deles verem o maná. Eles tinham tudo e no entanto eles murmuraram. Eles foram preparados para entrar na terra de Canaã e no entanto eles não entraram. Não só 40 anos eles postergaram, e sim toda a geração que viveu o milagre morreu no deserto. Sabe, irmão, eu vejo muita gente que viu o milagre morrer no deserto. Eu vejo muito ministério, muito líder, muito servo, muito filho de Deus que viu muito milagre, morre no deserto, porque o inimigo permitiu que a sua língua, e não é coisa peçonhenta, não é coisa mortal. Lá no jardim, a cobra chegou para Eva e não falou para ela fazer algo terrível. Ele só falou para ela: olha essa fruta gostosa. Será que Deus mesmo falou?
A morte vem quando não deixamos mais autoridade na palavra de Deus. Orgulho e a inveja e as queixas de Miriam e Arão. Miriam e Arão reclamaram contra Moisés, criticaram por ele ter se casado com uma mulher etíope. Suas palavras revelaram orgulho e inveja. Como nós somos orgulhosos, principalmente a nossa geração. A gente não percebe, nós fomos criados muito soft. Nós somos criados com muita educação. Nós não sabemos o que é passar dificuldade. Eu acho que ninguém de nós jamais passou, por exemplo, ficar uma semana sem comer, sem abrigo, sem comida. Não sabemos o que é isso. Nós já uma pequena coisa, um atraso de um metrô, ou uma pessoa que fala algo negativo, ou ficar alguns minutos a mais na fila de espera, faz com que nós esqueçamos do poder de Deus. Eu lembro de eu estava numa fila de espera, eu estava há muito tempo já, e eu falei, quando eu chegar na vez, eu vou falar uma boa para essa mulher. Né? A gente típico afrontado e tal, faltava só uma pessoa na minha frente, eu já estava bufando, a pessoa olhou para trás e falou, Pastor Teodoro, é o Senhor. Eu falei, obrigado, Jesus, que ela não estava atrás de mim, porque ela teria escutado todo o meu desabafo. Sabe, irmão, às vezes nós esquecemos quem nós somos. Esquecemos que foi lá na cruz que Jesus pagou o preço. A Bíblia nos diz que devemos diariamente tomar a cruz. Eu quero dizer para você que tem um ditado alemão, esse ditado eu sempre detestei. Em alemão diz assim, von nichts kommt nichts. Do nada vem nada. E eu sempre era, não, a graça, não. Do nada vem nada. De nada vem nada. Se você quer servir a Jesus, a Bíblia diz, buscai e achareis, pede e recebereis, bata e se abrirá. Mas nós temos que ter a iniciativa, aquilo que Jesus fez, de aceitarmos aquilo que Deus opera na nossa vida. Em Tiago 3,2, a batalha universal com a língua. Tiago nos mostra que a língua é difícil de domar. Todas as pessoas têm dificuldade nessa área. Mas ele avisa, água doce e água amarga não pode sair da mesma fonte. Nossas palavras revelam a condição do nosso coração. Como as nossas palavras revelam quando seguimos a Cristo. É interessante, né? Como coisas acontecem. Faça uma análise dessa semana. Quantas vezes você falou algo que te desagradou? Agora outra pergunta. Quantas vezes você falou de Jesus para uma outra pessoa? Você nota como é uma coisa natural a gente reclamar? E como é uma coisa do outro mundo falar de Jesus? Quando foi a última vez que reclamou? Talvez hoje, porque uma roupa não estava seca, porque não funcionou um celular, porque não tinha eletricidade, talvez uma máquina que falhou. Mas quantas vezes nós esquecemos de adorar a Deus, de louvar a Deus, de glorificar? Nós temos tantos motivos de glorificar a Deus. O salmista diz, dai graças. Louvai ao Senhor. E novamente digo louvai. A alma não quer louvar. O orgulho não quer louvar. O próprio Deus, Ele interveio, porque as palavras de orgulho e de rebelião têm consequências. Onde usamos nossa língua para criticar em vez de para edificar, principalmente nós pais. Nós muitas vezes somos muito relaxados na educação, e aí a coisa explode, e aí de repente você fala aquilo que você não deveria falar, por falta de nós nos dedicarmos, por falta de nós orarmos, por falta de nós buscarmos a Deus. Com que facilidade nós vamos a uma festa? Com que dificuldade vamos a uma reunião de oração? Com que facilidade vamos a um convite quando tem comes e bebes? Com que dificuldade vamos a uma reunião onde tem jejum e oração? Com que dificuldade passamos a noite? Com que dificuldade levantamos para a oração da manhã? Com que facilidade falamos da nossa dificuldade para alguém? Com que dificuldade ligamos para alguém para orar por essa pessoa? Quantas vezes nós acusamos pessoas do nosso passado? Quão poucas vezes nós agradecemos aos pais que tivemos, aos professores que tivemos? Nós não percebemos o quão errados nós somos, o quão nojentos nós somos. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu sempre pensei realmente, eu sou filho de pastor, a Amy foi minha primeira namorada, foi tudo certo, só após o casamento, Deus fez, eu sempre me julguei um anjo. Eu sou um exemplo, irmão, eu sou um exemplo. Nada errado antes do casamento, primeira namorada, tudo certo.
Quando eu fui batizado no Espírito Santo, de repente o Senhor me mostrou quanto nojo no meu coração, quanto orgulho, quanta acusação, quanta palavra podre. Por 100 dias, todo dia, o Espírito Santo me acordou para pedir perdão para uma pessoa, para um professor, para um irmão, para um pai, para um parente, para um professor de escola dominical, para meu pastor, para o líder de jovens, para meu professor de violão. Eu não percebi quanta arrogância, quanto orgulho. Eu tinha um professor da faculdade, um professor de filosofia, e ele era ateu. E eu gostava de aprontar com ele, porque eu sempre evangelizei. Eu lembro que ele tentava, mas eu acabava com a raça dele. Depois da aula de filosofia, ele estava arrasado. Eu explicava bom em alto tom que Deus existe. Mas ele nunca se converteu. Ele nunca sentiu o amor de Deus. Ele não foi pego pelo Espírito Santo. Eu nunca orei por ele. Sabe, irmão, nós muitas vezes não percebemos o quanto o inimigo tem colocado nas nossas vidas. Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo, não sabem o que está acontecendo. Nós, seres humanos, com nossos sensores humanos, não temos noção da dimensão da obra de Cristo nas nossas vidas. Nós não temos noção do anjo, do espírito, do mundo espiritual, da guerra espiritual que acontece no mundo. Vamos armados para o jardim. E muitas vezes não percebemos como o inimigo acaba conosco. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Vitória sobre o poder do pecado, até mesmo na língua. Na cruz, Jesus pagou não apenas por nossos atos pecaminosos, mas também por nossas palavras pecaminosas. E toda palavra pecaminosa, toda palavra sem amor, toda palavra sem paz, toda palavra impensada que sai da minha boca, causou mais dor para ele na cruz. Toda vez que eu esqueço que é só o amor e só a graça que me salvaram, não são os meus atos. Quando colocamos nossas palavras debaixo do controle de Cristo, Ele pode purificá-las, torná-las um instrumento de paz e de amor. Para isso precisamos deixar o Senhor ter o controle da nossa língua e colocar a nossa língua na cruz. E você não pode deixar a língua descer da cruz. Tem momento que a gente não aguenta, né? Tem momento que a coisa fica muito difícil. A nossa língua, ela deve ser instrumento de encorajamento. Em Efésios 4:20. Paulo nos diz para falar somente palavras que edificam, boas e úteis, para que tragam a graça daqueles que nos ouvem. A língua que antes destruía deve se tornar um instrumento de bênção através do poder de Cristo. Como podemos abençoar as pessoas? Através das nossas palavras. E nós muitas vezes, para não falar besteira, a gente se cala. Porque nós não carregamos a nossa bateria com o Espírito Santo à noite. Porque nós não buscamos a palavra de Deus. Porque nós não tivemos tempo de oração. Eu acho incrível como o inimigo ele tem tirado da igreja o poder da oração. Eu amo cultos, eu amo igrejas. E eu nas minhas viagens que eu faço, eu sempre já, desde que eu trabalhava na outra empresa, eu sempre procurava um hotel perto de onde tinha um culto. E eu lembro, no início dos anos 90, no início dos anos 2000, no Brasil, como tinha reuniões de oração. Nos últimos 10 anos de viagem, a grande maioria das igrejas não tem mais reunião de oração. Tem reunião de louvor. Tem reunião de homens, tem reunião de mulheres, tem reunião de crianças, tem reunião de danças, tem reunião para isso, tem reunião de integração, tem reunião com idiomas, tem reunião para fitness, tem tudo, mas não tem mais reunião de oração. Eu vejo como o inimigo tem roubado a nossa saudade da presença de Deus. Quando que você sente que gostaria de ir para Jesus? Quando? Quando nós estamos mal, né? No dia que de repente tudo parece que quero morrer, Jesus, quero ir para você. Nós só lembramos de Jesus nos piores momentos. Isso não é triste? Isso não é triste? Não é triste quando teu filho só lembra de você quando não tem mais dinheiro? Não é triste quando a pessoa só lembra de você quando precisa?
Mas nós fazemos isso com Deus. Só vamos na oração quando tem problema de enfermidade. Só clamamos a Deus depois de um desemprego. Só falamos com Deus depois que estamos desesperados. Só vamos na oração quando temos um problema. O salmista 19 faz uma oração por uma língua domada. Em Salmo 19:15, sejam agradáveis a tua presença, Senhor, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Essa oração expressa o desejo que Deus tenha controle da nossa língua para uso da sua glória. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam todos em louvor a ti, ó Senhor. Às vezes, quando olhamos para as nossas famílias destruídas, nossos lares inquietos, nossos pais complicados, nossos filhos sem controle, quando analisamos a nossa vida, olhamos para trás, temos que dizer, foi só a graça de Deus, porque tanta coisa errada que nós falamos. Mas nós que somos orgulhosos, nós que temos a língua pecaminosa, nós só lembramos das coisas erradas que as outras pessoas fizeram. Como é terrível quando você vai pedir perdão para uma pessoa e ela não diz que te perdoa, diz, a propósito, lembrei agora que naquela época, na 3ª série, lembra quando você fez isso e depois teve a tua mãe, que aquilo lá fez comigo, até hoje está guardado no meu coração. Eu lembro como se fosse hoje, no dia 3 de março de 10 anos atrás, de manhã estava chovendo, um dia sombrio, e você veio para mim, e você estava vestido aquela roupa rosa, lembro até hoje, com o negócio do cachecol em volta, e quando você olhou para mim, você arregalou os olhos e falou, oh... Como nós memorizamos as experiências negativas. Irmão, para você poder funcionar bem, tem que fazer um delete, tem que limpar o memory effect da tua memória. Você tem que apagar aquilo que teu pai fez contigo, apagar aquilo que aconteceu no início do casamento, apagar aquilo que o inimigo falou que você nunca vai ser, apagar aquilo que a pessoa falou para você que você ia morrer. Não permita que esse pensamento te leve à vingança, que esse pensamento seja no teu coração. A Bíblia diz que nos pecados, Jesus diz, as coisas velhas se passaram para Deus, devem se passar para você também. Não lembra da pessoa que te feriu, mas lembra da pessoa que te salvou. Não lembra da pessoa que te atordoou, mas lembra da pessoa que te levou para Cristo. Não lembra daquela pessoa que te roubou, mas lembra daquela pessoa que te ajudou quando você estava em dificuldade, irmão. Não memoriza as coisas negativas na tua vida. São muitas pessoas que aprontaram com você. Mas tem muitas pessoas que te ajudaram, muitas pessoas que te auxiliaram, muitas pessoas que te abraçaram, muitas pessoas que cuidaram de você. Mas a nossa memória terrena, ela quer reclamar. O Senhor Jesus diz que nós devemos tomar a nossa cruz diariamente. Significa viver uma vida de devoção e seguir a Jesus. É um convite de negar a nós mesmos e deixar de lado os próprios desejos e aceitar o desafio da fé, de usar a boca apenas para louvar ao Senhor. Não se trata de carregar uma cruz literalmente, mas simbolicamente. Significa ser fiel em todas as áreas da nossa vida, no agir, no pensar e no falar. Mas como é difícil. E por mais que todos nós sabemos, por mais que todos nós pregamos, por mais que todos nós temos a palavra, todos nós pecamos diariamente. Existia um movimento missionário dos morávios, que são Herrnhut aqui na Alemanha. Nós fomos visitar, é um movimento maravilhoso. E o líder, ele falou, todas as pessoas cheias do Espírito Santo, a gente não precisa se preocupar, não precisa de normas. A coisa vai andar, que é uma beleza. Não passou 24 horas, eles estavam quase se matando. 7, 8 pessoas num quarto, cada um com sua mania, colocou regras. De repente ele percebeu que o cristão tem que ter mais regra do que o não cristão. Porque a gente não percebe o quanto que a gente pisa no tomate, né? Traduz isso para os alemães. Nós precisamos de abnegação. Jesus nos chama a não nos concentrarmos em nossos próprios desejos, e sim estarmos debaixo da vontade de Deus. Qual é a minha reação quando a vontade de Deus na minha vida é diferente da minha vontade? Ah, irmão, como é complicado alguém que tem um temperamento forte. Eu quero dizer para você que conseguiu sair do Brasil para vir para a Alemanha que você tem um temperamento forte. E as pessoas, elas não conseguem
falar comigo e contigo, porque nós somos muito fortes, nós temos muita experiência de confronto, nós temos experiência no exterior, nós vivemos na Europa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu lembro uma irmã, eu fui para o Rio de Janeiro, vi ela no shopping, ela chegou e falou, pastor, aqui eu sou madame. Ela fazia limpeza aqui no ginásio. Eu olhei para ela e falei, que legal, né? Aqui você é a madame. Ela falou, pastor, não estraga a minha fama aqui. Eu falei, irmã, não preciso fazer isso. Não preciso. Às vezes a gente não percebe. A Bíblia fala que carregar a cruz diariamente é realmente nós, de todo o coração, estarmos dispostos a sermos humilhados. Como é a minha reação quando eu sou humilhado na frente dos meus amigos. Jesus chegou para Pedro. Pedro, ele pegou com a sua espada, ele cortou a orelha de Malco. E Pedro diz, Jesus diz, Pedro, põe a espada de novo. E ele pega e cura a orelha. E Pedro fica no mato sem cachorro. Ele vai embora. Ele falou, pô, eu queria ajudar o mestre. Eu falei que eu ia morrer por ele. Ele me dá uma bronca na frente de todo mundo. Ainda cura o cara que eu... E ele vai se esquentar com o inimigo. Às vezes a gente não percebe, irmão. Quanta bênção é roubada quando você se aquenta com os inimigos, quando você anda com os escarnecedores, quando você tenta ajudar uma pessoa, mas não sabe que é um rebelde. Estava conversando com a irmã, ela tem sua família, não tinha ninguém da família que era convertido. E ela estava tentando trazer os rebeldes para a igreja. Eu falei, irmã, o que você quer? Que os rebeldes se convertam ou que a sua família se converta? Ela falou os dois. Eu falei, não dá. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus, mas começar pela nossa família. Se você andar com rebeldes, se você tentar ter comunhão com pessoas rebeldes, esse demônio vai afligir os seus filhos. Se você quer conquistar sua família, em primeiro lugar, bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, não se senta do lado dos zombadores. Nós precisamos permitir que a palavra decida a nossa vida. Como é maravilhoso quando andamos na presença. Muitas vezes, algumas coisas que nós passamos. Eu vi a nossa pandemia roubou a bênção para muita gente. Como depois da pandemia as pessoas diminuíram de busca de Deus, diminuíram de vir na oração, diminuíram de ir nos cultos. Quantas denominações fecharam. Quantas pessoas agora só assistem de casa. Dizem que não precisam mais de comunhão. Eu quero dizer que você precisa. Porque lá com o conforto do seu lar, tudo cheirosinho, você não vai ter aquela irmã com aquela asa para te abraçar, não vai ter aquele irmão com hálito de cebola para falar com você, não vai ter aquele pastor que vai pegar no pé porque faz tempo que você não vem na oração da manhã, não vai ter aquela irmã que vai acabar com tua paciência e você pediu paciência para Deus e você vem para a igreja e todo mundo pega no teu pé porque Deus quer trabalhar no seu caráter. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Para que nós possamos crescer, Deus Ele quer operar nas nossas vidas. Deus quer que nós diariamente busquemos a palavra de Deus. Ele quer que nós mudemos o nosso vocabulário. Ao invés de resmungar, vamos ver quanto sinônimo tem da palavra louvar. Apreciar, reconhecer, admirar, adorar, aplaudir, honrar, agregar, elogiar, inspirar, premiar, apoiar, motivar, incentivar, revitalizar, estimular, reforçar, proporcionar conforto, dar esperança, dar atenção, falar positivamente, recomendar, defender, avaliar positivamente, proteger, harmonizar, ser gentil, suportar, ter gentileza nos comentários, falar de forma construtiva, edificar as pessoas, falar do amor de Deus. Como é maravilhoso quando você edifica. Quando ao invés de olhar uma falha da pessoa, procure um dom. Ao invés de criticar o que ela fez, fale da coisa boa que ela fez, porque todas as pessoas já fizeram coisas boas para nós. Quando tudo parece perdido, às vezes é porque essa perdição saiu da nossa boca. Será que desejamos ir para o Senhor quando temos uma festa de casamento, nosso aniversário, quando ganhamos na loto? Será que lembramos de Deus com momentos mais maravilhosos da nossa vida e dizemos, Senhor, eu quero o céu? Ou você casa com um homem e fala, isso é o céu. Aí você não lembra mais de Deus. Ou quando você
você forma no curso, quando ganha o visto, quando você ganha uma promoção. Qual é a minha reação quando Deus diz, olha, eu tenho uma outra vontade na tua vida, eu tenho um outro plano na tua vida. Quando os meus planos não são os planos de Deus. A pessoa chamada por Deus, ela é resistente à fala nociva. Deus tinha um plano na vida de José, mas o inimigo queria acabar com ele. Fez com que todos os irmãos o odiassem. Ele nunca levantou uma palavra contra ele. Fez com que os irmãos tentassem matá-lo. Ele não revidou. Colocou ele como escravo. Não reclamou. Mandou uma pomba que gira lá, da esposa de Potifar. Não caiu. Não falou mal. Oh, irmão. Mandou ele para a cadeia. Foi o Bangu 2 ali. E a Bíblia diz, onde ele ia, Deus era com ele. E ele trabalhava melhor que os outros. Ele rendia mais, que reclamava menos. E trabalhava o máximo que ele podia. Irmãos, nosso povo tem uma fama de a gente não gostar de trabalhar. Como é triste, né? Eu lembro que eu cheguei na empresa, o chefe falou, o senhor é brasileiro? Eu falei, sou ele. Ui. Os últimos 3 que nós tivemos. Ai. Eu falei, irmão, né? Como é difícil quando nós queremos sempre levar vantagem, queremos sempre dar um jeitinho, queremos ser o primeiro da fila. Aí você tem que fazer um requerimento. Aí você chega aí, você fala, conheço alguém no consulado. Como é esse? Quem indica, como é complicado, né? A Bíblia fala que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Precisamos buscar a Jesus, precisamos ter tempo no quarto. Precisamos de voltar a ter saudade de Deus. Jesus falou para os seus discípulos que eu tenho saudade de mais uma vez jantar com vocês, porque depois eu só vou fazer isso no céu. Os discípulos não tinham saudade de Jesus. Jesus tinha saudades dos discípulos. E ele falou, bebê, isso em memória de mim. Que ele sabia que a nossa memória é fraca. A gente só lembra de Jesus quando precisa. Mas Deus quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa língua, quer que a nossa língua vá para a cruz. Vamos levantar. Eu quero orar por você. Quero orar para Deus mudar a minha língua, para Deus mudar a minha fala, para Deus mudar nosso modo de ser. Quantas vezes nós esquecemos aquilo que Deus fez nas nossas vidas? Eu gostaria de te incentivar nessa semana a fazer uma campanha. De você ligar para uma pessoa por dia que te ajudou. Uma pessoa que te auxiliou. Uma pessoa que te incentivou. Uma pessoa que talvez te levou para Cristo. Pessoas que hoje talvez até já estão, o ó do Borogodó, estão no outro lado que... Mas foi Ele que te trouxe para Jesus. Foi Ele que te apresentou o teu marido, tua esposa. Foi Ele que te ajudou. Foi Ele que te deu o emprego. Foi Ele que te fez a compra. Foi Ele que te indicou aquele carro. Foi Ele que te ajudou com aquela bicicleta. Foi Ele que te conseguiu o ticket. Foi Ele que conseguiu as férias para você. Foi Ele que te apresentou a tua amada. São pessoas que são muito esquisitas e nós somos complicados, mas um obrigado não faz mal para ninguém. Um me perdoa e não mata ninguém. Um eu sinto muito não tira você dos planos de Deus. E muitas vezes Deus ele quer operar nas nossas vidas, mas a gente é muito teimoso. Irmão brasileiro é muito teimoso. É muito teimoso. Gente, como nós somos teimosos. Eu falava para meu pai, eu não sou teimoso. Eu sou só perspicaz na minha vontade. Irmão, a gente é muito teimoso. Deus fala para não fazer, a gente fala. A gente faz. As pessoas pedem, a gente não tem tempo. Aí chega o irmão que a gente não gosta, a gente não atende, a gente não telefona, a gente não vai. E o Senhor Jesus, Ele veio à terra e Ele permitiu que eu pregasse na cruz. Ele falou, vocês não acham que eu tenho poder para mandar legião de anjos se eu quisesse? Mas não era essa a vontade do Pai. Pai, seja feita a tua vontade. A vontade do Pai era qual? Que você, que eu fôssemos salvos. A vontade do Pai não era por causa dele, era por minha e por tua causa. Hoje somos salvos porque a vontade do Pai se cumpriu no Getsemane, lá no jardim, onde ele costumava, a Bíblia fala, foi no jardim onde ele costumava ir para a oração. Para onde eu costumo ir? Na mídia, para o celular? Quantas vezes tenho negligenciado a oração? Eu quero orar por você. Talvez você está assistindo hoje e tantas coisas na vida deram errado e a gente está acostumado a resmungar, a reclamar. E não é à toa, as coisas realmente eu não quero
As coisas são sérias. As coisas eram sérias do povo de Israel. O inimigo queria matá-los. A Bíblia diz, mas se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Irmão, estava conversando esses dias com um irmão, ele é pastor. Daí ele falou, puxa, eu assisti o novo filme agora do Chosen, foi umas coisas da palavra que eu não sabia. Eu falei, irmão, você é pastor? Eu falei, a gente aqui com os membros, a gente tem uma leitura bíblica por ano da Bíblia. Você já leu uma vez a Bíblia toda? Ele falou, não, ninguém lê. Eu falei, pastor do céu, de que planeta você vem? E você se admira que seus filhos são problemáticos, o relacionamento com seu pai é todo deturpado, o seu trabalho não dá certo, você vive em depressão. Não tem como ser vitorioso se não tivermos a oração e a palavra de Deus na nossa vida. É a carta que o Senhor nos escreve. Para isso, fecha teu quarto, desliga o celular, sai do computador, para de falar com as pessoas que só você gosta, fala com as pessoas que vêm de Deus. Tenha um parceiro de oração, diga, olha, eu vou na reunião de oração uma vez por semana, eu quero mudar a minha vida, eu quero o caráter de Cristo. Eu lembro uma época que foi muito complicada na minha vida, meus filhos, tudo com problemas. Eu pensei que eram os filhos, não, era o pai. Eu falei, Deus, eu não aceito. Eu fui para a oração, eu fui para o monte, eu fui para o jejum, eu falei, eu não aceito. Na verdade, o problema não eram os filhos, Deus queria transformar a minha vida. Se eu não tivesse tido essa dificuldade, eu nunca teria permitido o Espírito Santo na minha vida. Deus permite provações, porque nós esquecemos do poder de Deus. A Bíblia fala que pela palavra nós fomos salvos, e talvez hoje é a palavra. Devo dizer, Senhor Jesus, eu quero falar assim para Ti. E se você quiser, ora comigo, fala, querido Pai que está no céu. Através de Jesus Cristo eu chego na Tua presença. Senhor, eu peço perdão de todos os meus pecados. Eu sinto muito, Senhor. Me perdoa. Toda palavra errada que saiu da minha boca. Toda palavra que levou você para a cruz. Senhor Jesus, te convido, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Seja meu Senhor e Salvador. Para a honra e glória de Deus Pai. E em nome de Jesus, eu renuncio ao direito de murmurar da minha língua. Eu ordeno a todo espírito de acusação que saia da minha vida. A todo ódio que saia do meu coração. A toda palavra torpe que saia da minha mente. A toda palavra de acusação que saia da minha casa e da minha família. Eu sou do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, eu ordeno que todo demônio enviado, todo trabalho de macumbaria saia da minha vida. Saia da minha mente. Saia da minha família. Eu sou do Senhor Jesus. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas ao único. Aleluia. 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 Senhor, eu quero orar pelos teus filhos, Pai. Senhor, tu sabes, Senhor Deus, nós que um pouquinho despatriados, Senhor Deus, nessa terra fria, Pai, onde a cultura é fria, onde muitas vezes o relacionamento é frio, o idioma é frio, o clima é frio, Pai, e nós acabamos nos tornando frios, Senhor. Senhor Deus, o fogo já não arde mais, Senhor. Aquele tempo do primeiro amor, aquelas vigílias, aquela busca da Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, quando não conseguimos viver sem a Tua presença, Senhor. Hoje muitas vezes nem notamos, Senhor. Ah, quando tínhamos saudade, Senhor Deus, de buscar a Tua presença, de passar a noite em oração, de louvar, Senhor. Senhor, quando Tu procuraste um novo rei, Tu não procuraste alguém militarmente competente. Tu procuraste o adorador que adorava em espírito e em verdade. Perdoa, Pai. Quando não nos achas mais no secreto, Senhor. Quando não temos mais esse levantar cedo de buscar a Tua presença, as vigílias nas orações, Senhor. Quando não jejuamos mais pelos perdidos, Pai. E quando não usamos a nossa língua para convidar as pessoas para virem a Jesus, para virem à Tua casa, para virem à conversão. Oh, Senhor Deus, não nos deixa como somos, Senhor. Senhor, põe um filtro na nossa boca, Senhor. Não permite, Senhor Deus, que a nossa língua desça da cruz, Senhor. Nós queremos ser, ó Deus amado, um instrumento da Tua paz.
Senhor Deus, em nome de Jesus, toda memória, Senhor Deus, machucada, Senhor Deus, toda angústia, todo medo, Senhor Deus, tudo aquilo que nós provocamos com nossas palavras impensadas, quando Tu disseste na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão falando, Senhor. Perdoa nossas palavras torpes, Senhor. Perdoa as palavras que não vieram de Ti, Senhor. Senhor Deus, perdoa, Senhor. Hoje, na Páscoa, lembramos quanto Tu sofreste, Senhor. Quanto, Senhor Deus, Tu foste torturado, Pai. Senhor Deus, a história diz que o povo romano, eles não queriam apenas a morte, eles queriam a tortura, porque a morte era boa demais. E na última noite, antes da execução, era tortura a noite toda. Senhor Deus, a Tua palavra diz que Teu rosto estava desfacelado, irreconhecível, de tanto que foste torturado. O salmista fala sobre os sulcos de arado nas costas, Senhor Deus, de Ti, Senhor. Senhor, perdoa quando não estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho, a renunciar ao nosso direito, Pai. Senhor, eu proclamo sobre a vida dos Teus filhos um tempo novo, Pai. Um tempo da Tua presença nos seus lares, um tempo de louvor, Senhor Deus, na família, um novo tempo de culto familiar, um tempo de recomeço, Senhor. Um tempo de reunião familiar, Senhor, de reconciliação com as famílias, Pai. Um tempo de novamente, Senhor Deus, termos bom humor, Senhor, de pedirmos mais perdão do que acusar, de novamente voltarmos a ter o caráter de Cristo, Senhor. Senhor Deus, a não desabonar-nos a conduta dos outros. Perdoa onde falhamos e acusamos. Faz-nos sermos, Senhor Deus, como José, Pai, trabalhadores competentes que chegam cedo, que falam com alegria, trabalham com gosto, Pai. Perdoa quando só queremos descansar, relaxar, dormir, Senhor Deus, receber. Senhor, perdoa quando não estamos mais dispostos a fazer o que Tu fizeste, a sacrifício, Senhor. Senhor, estamos tão no nosso tempo, não queremos dar para Ti. O nosso dinheiro não queremos dar para a obra. Senhor Deus, a nossa folga não queremos, Senhor Deus. Queremos só curtir, queremos, Senhor, férias. Queremos, Senhor Deus, não fazer nada. Perdoa, Senhor. Queremos ser, ó Deus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a nossa vida, faz-a de novo, Senhor. Senhor, não desista de nós, Senhor. Não desista de nós. Senhor Deus, sonda o nosso coração, Senhor, e vê se há algo errado e conduz-nos para o caminho da vida, Senhor. Senhor, não queremos chegar na glória, Senhor Deus, e olhar que, Senhor Deus, salvo sim, mas sem frutos. Salvo sim, Senhor Deus, mas entristecendo o coração do Espírito Santo todo dia. Senhor, nós queremos que Tu te alegres sobre nós, Senhor. Que Tu tenhas prazer nas nossas palavras. Que tenhas alegria no ministério do Teu Filho, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Dá-nos saudade, Senhor Deus, do secreto. Dá-nos saudade da oração. Dá-nos a vontade de ler Tua palavra mais do que olhar para as novidades do celular, Senhor. Dá-nos alegria da presença. Dá-nos alegria de passar uma noite na oração, Senhor. Faz-nos novamente irmos, Senhor Deus, para aquele quarto de intercessão que há tanto tempo não vamos mais, Senhor. Senhor Deus, quando era jovens com uma missão, Pai, hoje somos adultos com uma frustração. Pai, faz-nos voltar ao primeiro amor, Senhor. Usa, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai. Muda a história do Teu povo. Pai, Tu conheces espírito de tristeza, espírito, Senhor Deus. Vem Espírito Santo, vem direcionando, Senhor Deus. Faça novas todas as coisas, Senhor Deus. Queremos ser como Samuel e dizer: fala, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Perdoa, Senhor, quando não ouvimos a Tua voz, Senhor. Perdoa-se quando não nos aquietamos para o sussurro do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor Deus, usa-nos, Senhor. Não desista de nós, Pai. Senhor Deus, dá-nos sonhos, Senhor. Dá-nos a alegria de buscar a Tua presença. Faz-nos voltarmos a novamente evangelizarmos, Senhor. Faça que nós preparemos de manhã, que oremos, intercedemos para que alguém se converta, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, quando não temos mais o fogo do Evangelho, Senhor. Quando na nossa armadura espiritual não temos mais as botas do Evangelho, Senhor. Quando nós nos resfriamos porque não temos o sapato, Senhor Deus, do evangelismo, Senhor Deus, da propagação do Evangelho, Pai. Queremos ser, ó Deus amado, vem Espírito Santo, aleluia. Senhor, que esse louvor que agora entoemos, Senhor, seja para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai.